Mas e aí, cara? Como que é como que você falando da sua vida fora o lado de ser juiz, você tava gostando do que você tava fazendo? O trabalho é muito legal, É cara. mesmo? É legal. Não é Assim, é burocrático? burocrático. Porque você pode não ser também. Ah, é? Quando eu fiquei só. Eu fiquei numa vara que era uma. Eu fiquei na Por que sétima chama vara? porque as pessoas eram conduzidas sob vara. Vara Que? mesmo. É por causa Vai disso? lá, porra! É por isso. Cara, então, ó, cara, isso aqui é Vai lá onde fica a conhecimento. vara. Tá vendo? Que é um cara com a vara, tipo, aqui é não sei. Olha que O doideira, cara te dava cara. as varadas pra você poder ir pra audiência e tal. Tá, Então é a vara, né? Mas é unidade jurisdicional o nome tá correto. bom. Vara. E quando eu fiquei na sétima vara criminal da capital, que era uma vara que só julgava crimes. Só julgava não, mas ela era especializada em crimes de crimes financeiros e crimes de organização criminosa, era do caralho. Porque você pegava uns casos muito cabeludos, muito interessantes de julgar. Então, cada dia era um dia de trabalho, nunca era igual. Essa vara depois veio a ser a vara da Lava Jato. É mesmo? A Lava Jato do Rio é na sétima vara criminal até hoje. Pô, Eu dei a sorte de sair antes, porque eu acho sorte, de verdade. sorte mesmo? Pegar um caso como esse, cara, isso acaba com a tua vida, né? Por cara? quê? Lava Jato? Porra, no Brasil inteiro ali na tua mesa pra você decidir, imagina o que a pressão que não é Ah, esse tá, troço. nesse sentido. Nesse sentido. Ah, tá. É claro que é um caso legal, mas é um Então, caso... pelo fato de ter uma relevância absurda, Tem uma né? relevância De você, pô, tô maior. participando de uma coisa que tá mudando o país, ou que tá criando um fato que nunca teve antes, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tem uma relevância maior do que a relevância possível de ser exercida na profissão de um juiz em uma vara em um processo. Não entendi. É coisa demais pra uma pessoa só, Ah, tá. entendeu? Teria que ser dividido. É muito. Não é para um cara resolver. Entendi. Não tem jeito. Você enlouquece, pira, não consegue fazer tudo. Tem um problema de físico e de capacidade de compreender aquilo tudo. Tem um problema sistêmico. Não dá. Em resumo. E eu, pelo menos, não queria isso pra Mas mim. por que caiu lá? Primeiro, Como que são divididas as então, coisas? isso é uma coisa legal de explicar, né, É. pro pessoal em casa saber. Por que começou lá em Curitiba? Por que caiu lá? Isso é legal de explicar. Isso é legal. Explicar de um jeito que não seja com linguagem juridiquês, né? Tá. Linguagem técnica. Por favor, é. Quando você tem uma empresa com um monte de funcionário, você tem que ter uma divisão de trabalho. E essa divisão de trabalho tem que ser meio que pré-estabelecida. Senão, imagina a confusão. Eu quero esse processo aqui. Não, eu quero esse trabalho aqui. Não, eu quero fazer. Né? Sei lá, trabalha com desenho. Não, esse desenho eu faço. Não, eu faço. Então tem lá, né? Olha, se for desenho de super-herói, o Vilela faz. Se for desenho de esfirra, o Mandíbula. Mandíbula. E assim por diante, né? Então tem uma... tem regras. Tem regras de divisão de trabalho pré-estabelecidas, que estão na lei. Entendeu? E essas regras, elas vão dizer assim, olha, como o judiciário é todo dividido em unidades jurisdicionais, que são, por sua vez, pedaços do território nacional, essas regras são aplicadas. Então definimos aqui, eu vou julgar de acordo com o local em que ocorreu o crime. Alguns crimes são assim, local do resultado. Tá. Bom, onde ocorreu o crime? O crime ocorreu aqui, em São Paulo. Foi um crime federal ou um crime estadual? Não, foi um crime federal, foi cometido por um agente da Polícia Federal. Tá. Beleza. Então já sabe que é na Justiça Federal de São Paulo. É criminal, né? Não é civil. Bom, então é na Justiça Federal de São Paulo, vara criminal. Tem 8 varas criminais. Aí vai sortear. Aí cai com uma. É sorteio mesmo? Sorteio. Cai com uma. Se tiver outro crime que tem a ver com aquele crime, aí não sorteia mais. Aí vai pra lá. Porque, pô, já tô julgando esse aqui, Claro. os fatos são os mesmos, eu já conheço. O cara tá inteirado. Chama conexão. Tá. O nome disso, técnico. Chama conexão. Aí vai. A grande polêmica da Lava Jato é que cai em Curitiba por uma questão dessas regras de divisão de trabalho. O Lava a Jato
que lavava o dinheiro era em Curitiba. Ah, por isso. Então começou ali, essa investigação começou a ser feita ali. E depois os fatos eram os mesmos, ou muito parecidos, ou conectados um com o outro. E essa foi uma das polêmicas da Lava Jato, né? Porque teve essa grande concentração de processos na mesma unidade jurisdicional. E acabou assumindo essa proporção gigante que todo mundo conhece. Em cima da figura do Moro. E aí personalizou muito, né? O que é uma coisa ruim pro juiz. Total. Eu não ia querer sair na rua aqui, lá, o juiz da Lava Jato. Deus me livre. É uma pressão não muito mesmo. grande. Não. Mas aí, quando você estava lá, qual que era a sua aspiração? O que você podia ser? Ou lá você estava no seu no cargo máximo? Legal. Como funciona isso? A carreira do juiz é muito limitada. O juiz começa substituto, vira juiz titular, que tem um pouquinho mais de autonomia, mas não muda nada. 5% a mais de salário. Depois você pode virar desembargador, mas é um troço que vai levar 20 anos, 30 anos. O que faz um desembargador? Julga os recursos. Tá. Então o juiz julga, você não gostou da decisão, Sim. você recorre. Quem que vai julgar o recurso? Desembargador. O desembargador. Vê se o juiz está certo ou errado. É o juiz do juiz. O juiz do juiz. E ainda tem Brasília, né? Os É. tribunais superiores, mas as indicações são políticas. Você não precisa ser da carreira da magistratura. Ah, é? Só tem acho que um juiz de carreira no Supremo. É estranho isso, não é? É um pouco, né? Você concorda com isso ou não? Eu tenho mixed feelings a respeito desse assunto. É. De vez em quando eu concordo. Porque o lado bom é que a pessoa pode ser boa em várias áreas e isso dá uma visão geral, não é tão específica, mas o lado ruim é que precisa entender do negócio, né? Mas todos eles entendem, né? Não tem É. nenhum bobo juridicamente lá. É. Mas é um cargo, uma indicação política. E eu acho que acaba representando um pouquinho as forças políticas brasileiras, porque se ele tem que ser indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado, tem que ser alguém que tem algum traquejo político, e política é importante para uma sociedade que se diz democrática. Como o Supremo é a última instância para tudo, e o STJ é a penúltima, né? Aliás, no Brasil a gente tem esse negócio de várias instâncias, né? Que é uma doideira, mas enfim, nós temos. Então eu não acho que seja errado que haja uma conotação política nas indicações. Não acho mesmo. É meio contraintuitivo, mas quando você pensa no longo prazo, equilíbrio das instituições, eu acho que faz algum sentido. E a gente pode ter 1000 defeitos no Brasil, né? Mas as nossas instituições são relativamente sólidas depois da redemocratização. Tá todo mundo aí, né? Entendi. Então, qual que era a sua aspiração? Qual que era a minha aspiração? Foi essa tua pergunta. Desculpa, não respondi. Bom, eu tava feliz da vida, depois que eu curei as minhas aspirações. Tava curtindo o Rio pra cá. Aí sim. Aí você entendeu o Rio. Entrei na boemia. Aí eu sou ligado à música, né? Gosto muito, componho e tal. Aí, conheci os músicos e Lapa e os bares, as casas das pessoas. Aí vivi a vida de juiz de dia, vida boêmia de noite. E comecei a dar aula. Porque eu sabia falar, assim, eu pelo menos achava que sabia falar, né? E tinha estudado pra caralho pro concurso. Então eu falei, vou dar aula, porque olha qual foi a minha ideia. Cara, eu vou dar aula, porque é um troço que eu acho que eu sei fazer, e eu complemento a minha renda, porque a única coisa que o juiz pode fazer é trabalhar com educação, além da magistratura, ele pode ganhar dinheiro com educação. Falei, vou dar aula e vou mudar para Ipanema, que era o meu sonho. Você estava então em que Tava bairro? lá em Botafogo, no flatzinho dos delegados. Mas tava feliz da vida, tá? Feliz da vida. Aí eu fui dar aula, comecei a dar aula num cursinho preparatório para concurso público. Depois comecei a dar aula em 2, dar aula em 3. Quando eu fui ver, todo dia de noite eu dava aula, sábado o dia inteiro. Porra. Aí eu mudei pra Ipanema. Pra Ipanema, cara. Puta, minha vida ficou muito boa, assim, não posso reclamar, não. Minha vida tem sido uma vida boa, muito boa. Muito trabalho, né? Mas muito bom. Mas você queria ser desembargador, alguma outra coisa? Não? Tava feliz com... Nunca quis. Nunca tive nenhuma aspiração. Tem um lance político também, porque você pode ir por antiguidade ou por merecimento. Ah, tá. O merecimento
é uma política do bem também, de você tem que se fazer conhecido no tribunal, e quem te escolhe numa lista tríplice é o presidente da República. Ô, louco. Louco, né, isso? É. Mas eu também acho meio over, mas é assim. Então eu nunca quis ir, até fui convocado para o tribunal para atuar no lugar de uma desembargadora que ficou um período de licença. Depois, quando ela voltou, eu fui convidado a continuar, que é uma coisa que as pessoas gostam, porque você se faz conhecido no tribunal. Veja, não é uma coisa errada. Você se faz conhecido no tribunal, você mostra o seu trabalho no tribunal, quando tiverem que fazer uma lista tríplice, vão lembrar de você, né? Mas não é minha praia, assim. Não é. Eu gosto de ficar no fronte de batalha, ali lá embaixo, onde as coisas acontecem, que você tem contato com as partes, entendeu? Com os réus, com as provas, interroga, ouve testemunha, toma depoimento pessoal. Como que é o dia a dia de um juiz? Esse é o dia a dia. É? Você vai lá, tem seus processos. Tem vara que é mais burocrática, lembra que eu te falei? Sei. Tem vara, por exemplo, que a gente chama de vara de execução fiscal. É uma vara de cobrança de tributo. Então é só papel, meu irmão. Putz. Ver se o tributo é devido, se não é, se é inconstitucional, se não é, se já foi pago, se não foi, é bem burocrático. Tem vara que você lida com as pessoas muito humildes, por exemplo, as varas previdenciárias. Ter concessão, o sujeito vai lá pedir aposentadoria rural, aposentadoria por invalidez, aquelas pessoas pobres. É um trabalho muito interessante, muito importante. Todos são importantes, né? Tem a vara criminal, que aí, quem gosta desse contexto de que cada caso é um caso, cada caso é uma história, aí já é muito mais emocionante. E tem vara que é tudo. Cidades menores, tem vara que é tudo. Então, eu acho que o juiz ele tem que ser, em primeiro lugar, um grande gestor, porque ele precisa entregar para a sociedade. O output dele tem que ser maior do que o input. Assim, tem que sair mais do que entrou. Porque a gente tem que vencer esse problema da morosidade da justiça. Acho que esse é um problema grave. Você não entregar é ser injusto por definição, né? Demora 10... Meu pai, coitado, meu pai tinha um processo que ele já tinha vencido, era só a parte da cobrança. Levou 30 anos quase. Caramba. Tá recebendo agora, coitado. Então, assim, isso não pode acontecer no Brasil, né? Mas as leis não ajudam muito. A estrutura da justiça já melhorou bastante. Agora a tecnologia está entrando, está ajudando demais. Mas a gente ainda tem uma concepção de direito no Brasil que não é uma concepção boa para quem tem razão, é uma concepção boa para quem está errado, na minha opinião. Não, se eu vou perguntar para cada pessoa, o que você acha da justiça? Lenta. É o que todo mundo vai falar. Lenta, ineficiente, os crimes prescrevem. As pessoas sabem, será o que é prescrição? Não sei se elas sabem, né? Que o cara cometeu um crime, ele não pode mais ser processado porque já passou muito tempo. Então, mas isso, por que fizeram isso? No mundo todo tem isso. Porque só ajuda o criminoso, né? Ou não? Mas é aquela coisa de que assim, todo mundo tem que ter uma segunda chance. Isso já faz muito tempo. É melhor a gente esquecer, porque já está meio que resolvido. Então, se o sujeito há 20 anos furtou alguém, praticou algum tipo de crime, e nada aconteceu, depois de 20 anos você desenterrar isso e punir, talvez seja mais um revanchismo do que tentar fazer justiça. Alguns crimes são imprescritíveis. Por exemplo? Crime de racismo. Tá. Racismo é um crime imprescritível. E assassinato? Não é imprescritível. Caramba! Não é. Homicídio não é imprescritível. O tamanho do tempo para prescrição ele varia de acordo com o crime. Normalmente, quanto mais grave o crime, porque como é com base na pena prevista, Entendi. A prescrição aumenta ou diminui de acordo com a pena prevista, que é proporcional à gravidade do crime. Tá. Mas mesmo assim, tipo, nada passa ali de 20 anos. Aí prescreve. A não ser os imprescritíveis, né? Corrupção podia ser um crime imprescritível. Exatamente, né? Não porque o efeito da corrupção, ela não deixa de fazer efeito depois de 20 anos. Não, pelo contrário. Pode ser que aumente o efeito depois de 20 anos, né?